Olá, quero compartilhar com você hoje, na sequência dos nossos estudos e pregações sobre o profeta Elias, a partir do capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Nós continuamos então a nossa jornada refletindo sobre a vida deste homem, que passou por tantos momentos de deserto, de solidão, mas também passou por momentos de muita vitória, de muitas conquistas. E hoje nós vamos ver o que aconteceu com Elias logo após a luta, a batalha que ele travou no Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Então eu passo a ler o texto de 1 Reis 19, de 1 até o 18. A fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Nós vemos aqui que logo após a batalha no Monte Carmelo,
quando Elias envergonhou os profetas de Baal e mostrou que o único Deus verdadeiro que poderia responder às orações era o Deus de Israel. A rainha Jezabel ficou muito irada contra Elias. E ela promete então que vai matá-lo, que ela vai fazer com ele aquilo que ele fez com os profetas que ela defendia e que ela alimentava, diz o capítulo 18, que comiam na mesa de Jezabel. Ela era uma motivadora, uma incentivadora da idolatria em Israel, junto com seu marido, o rei Acabe. Por isso ela fica com muita raiva do profeta, porque o profeta desmascara aquele deus Baal que não tinha poder para nada. Então ela promete matar Elias. E Elias fica com medo e foge. Nós temos nas últimas pregações olhado a história de Elias. E Elias foi um profeta que ouviu a Deus no silêncio. Várias vezes Deus o mandou para lugares quietos, para desertos, para montes, para a caverna, onde ele poderia ouvir a voz de Deus. E Deus queria trabalhar na vida de Elias e fortalecê-lo, porque ele era um profeta de muito valor aos olhos de Deus. Elias precisava silenciar às vezes, e nós também precisamos. O fato é que na nossa vida nós temos muito barulho, muito ruído ao nosso redor. E muitas vezes os ruídos são internos, eles vêm de dentro de nós. E nós acabamos não ouvindo a voz de Deus e não tendo tempo nem condições de ouvir o que Ele tem a nos dizer. Por isso é tão importante fazermos silêncio. Por isso é tão importante termos um tempo na presença de Deus. Elias estava exausto depois daquela batalha no Carmelo. Ele esperava que o povo de Israel atendesse as orientações que ele trazia e se dobrassem apenas diante do Deus verdadeiro. Mas o povo era muito inconstante e eles buscavam a Deus, ora buscavam a Baal e a outros deuses. Elias estava cansado de tudo aquilo, estava cansado de falar, de ensinar e de não ser atendido. Quem de nós nunca passou por situação de cansaço? Muitas vezes nós estamos cansados. Às vezes o copo transborda e coisas que nós vamos levando por muito tempo acabam nos fazendo entrar em crise. As crises não atingem só pessoas fracas. As crises atingem a todos nós, seres humanos. Em Tiago 5,17, diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias, apesar de ser um profeta de muito destaque, de ter feito muito pela obra de Deus no seu tempo, ele era um homem como nós. Ele também sofria de cansaço, de estresse, ele também tinha seus limites. E aqui nesse texto nós vemos Elias chegando ao seu limite. Ele sofre um colapso espiritual. Sim, só pessoas espirituais têm colapso espiritual. E é isso que acontece com Elias. E aí nós podemos nos perguntar, mas se nós somos espirituais, se nós seguimos ao Senhor, por que nós passamos por colapsos e crises? Muitas vezes nós estamos trabalhando no automático e não percebemos os sinais da aproximação de um colapso. Muitas vezes nós estamos correndo e fazendo muitas coisas e não percebemos que nós estamos entrando em uma crise ou nos aproximando de uma crise. Então, os sinais que nós vemos em Elias, eles podem nos dar um alerta para a nossa própria vida. O primeiro sinal que aparece em Elias é uma grande frustração.
Ele espera um reavivamento em Israel, mas esse reavivamento acontece e enfraquece. E ele sabe o quanto o povo é inconstante. Muitas vezes nós que trabalhamos com a palavra de Deus, com a igreja, nós ensinamos, falamos, aconselhamos, orientamos, oramos e não vemos mudança em muitas pessoas. Não vemos aquela mudança que nós esperávamos e que nós sabemos que Deus pode fazer. E aí vem a frustração. Ou nós nos frustramos com alguma outra coisa referente ao nosso trabalho, referente à nossa família. Você está frustrado com alguma coisa nesse momento? O segundo sinal do colapso que se aproximava de Elias foi o medo. Elias fugiu de medo. Aquele homem que enfrentou 850 profetas de Baal no Monte Carmelo, agora foge de uma mulher. E ele foge para um lugar distante. E parece que Deus se cala enquanto Elias foge. Elias está frágil. Elias fica cego para as coisas de Deus. Nós somos assim, quando o medo nos persegue, muitas vezes nós ficamos cegos. O medo nos tira a paz. O medo produz tormento, diz a palavra de Deus. E diz que o perfeito amor de Deus, ele lança fora o medo. Então, apenas o amor de Deus pode nos libertar. Qual é o medo que te persegue? Qual é o medo que você tem? Elias também tem, como um forte sinal da aproximação da crise, o desejo de morrer. Sabe, muitos de nós sentimos isso. Nós só não contamos uns para os outros, mas muitos de nós sentimos às vezes desejo de morrer. Estamos cansados, quem sabe doentes, tristes, frustrados, com medo, e nos vem à mente que a morte poderia ser uma solução para o nosso problema. Nós somos como Moisés. Moisés também pediu a Deus para morrer. Jonas também pediu para morrer. E o apóstolo Paulo também disse que ele poderia morrer e ele estaria feliz. Então nós temos esse sentimento que é um sentimento muito humano dentro de nós, de cansaço ao limite e de desejarmos um descanso. E nesse sentido a morte seria um descanso. E um outro sinal em Elias é a sensação de fracasso. No versículo 4 ele diz: tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias se sente um fracassado. Mas a gente fica se perguntando, quem foi que disse a Elias que ele precisava ser melhor do que os seus antepassados? Nós, muitas vezes, temos expectativas muito altas em relação a nós mesmos. E nós nos cobramos e nos culpamos quando nós não alcançamos aquelas expectativas. Eu queria ser assim como meu pai, como a minha mãe, como meu irmão. Eu queria ser como aquela pessoa, mas eu não consigo. Então nós nos sentimos fracassados. Mas veja, nós não temos que ser como ninguém. Nós temos que ser aquilo que Deus quer que sejamos. Aquilo que Ele nos prepara para sermos. Você tem sentido essa sensação de fracasso no seu trabalho, quem sabe, na sua casa, no seu casamento, na educação dos seus filhos? Isso é muito comum. Elias também sentiu solidão. Diz no versículo 11 que ele deixou seu servo e foi para o deserto. E ele diz para Deus: eu sou o único que sobrou dos que adoram ao Senhor. Ele se sentia sozinho no seu chamado. Ele tinha a impressão de que ninguém mais pensava ou cria como ele.
e ele se afastou para o deserto. Sabe, a solidão às vezes ela é uma boa companhia quando nós precisamos refletir, pensar. Nós chamamos isso de solitude, estar sozinho e pensar. A solidão não é uma boa companhia quando nós não estamos bem. Ela é perigosa, porque normalmente nós nos sentimos abandonados e mais frágeis ainda do que já estamos. É preciso lembrar que Deus está sempre conosco. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas angústias. E ainda mais um sinal da aproximação do cansaço, da exaustão em Elias é o próprio cansaço físico e emocional. E ele diz na sua queixa para o Senhor: eu tenho sido muito zeloso. Senhor, eu tenho sido muito cuidadoso com as tuas coisas. Eu tenho ensinado, eu tenho falado de ti, eu tenho dito para as pessoas que tu és o único Deus, mas eu estou cansado. Parece que só eu penso assim. Parece que só eu creio que tu és o Deus verdadeiro. Muitas vezes nós sentimos cansaço, cansaço físico de trabalhar, cansaço físico de administrar a nossa vida, a nossa casa, de fazer compras, de resolver problemas. Nós sentimos cansaço emocional por tentar ajudar pessoas, por tentar ensinar nossos filhos, por tentar ter um bom relacionamento com o nosso cônjuge, e emocionalmente nós ficamos exaustos, cansados. Às vezes a gente diz: eu não aguento mais, eu cansei. Esse é o cansaço que Elias sentiu. E é um sentimento muito humano de todo aquele que luta pela vida, que trabalha, que serve a Deus. É um cansaço que nos abate, que nos alcança. E mesmo as pessoas mais fiéis ao Senhor podem ser atacadas por esse desânimo durante a caminhada. Mesmo depois de terem sido usadas por Deus de forma tão extraordinária como Elias foi. Mesmo nesses momentos de muita vitória, nós podemos ser atacados pelo desânimo. O cansaço, o desânimo, a tristeza de Elias eram tão grandes que ele orou pedindo a Deus que dispensasse ele desse ministério profético, que deixasse ele partir e descansar. Ele pede que Deus lhe tire a vida. Tal é o cansaço e a exaustão que ele sente. E aí diz no versículo 4 que ele senta debaixo de um pé de gesta ou zimbro, que é um pequeno arbusto florido, não faz tanta sombra, mas é ali que ele consegue encontrar um pouquinho de sombra no deserto. E ele se deita debaixo daquela árvore, daquele arbusto, e dorme. E enquanto ele dorme, Deus envia um anjo. E o anjo fala com Elias e diz a ele: eu trouxe comida e água. Você precisa comer e beber. A misericórdia de Deus chega até Elias, através daquele anjo do pão e da água. A misericórdia de Deus chega a ele. É muito interessante nós refletirmos sobre isso. Como Deus resolve o primeiro problema de Elias. Como Deus entra naquela situação e faz alguma coisa por aquele homem que está ali prostrado, dormindo debaixo de um arbusto no meio do deserto. A solução que Deus encontra para Elias é interessante. A solução foi dormir, comer, beber, dormir, comer, beber.
Nós vemos que primeiro o anjo manda que ele coma, beba, e ele dorme de novo, e quando ele acorda outra vez, mais uma vez o anjo diz: levanta, come, bebe, porque o caminho vai ser longo. Deus cuidou do corpo de Elias. Deus deu a ele um descanso e um alimento. E nós muitas vezes resistimos ao descanso. Nós muitas vezes nos sentimos muito motivados, muito fortes, muito felizes porque a nossa agenda está lotada. E aí nós caminhamos para a exaustão. E não há ninguém que não passe por exaustão quando não descansa o suficiente. Isso nós precisamos entender. Nós cremos em Deus, mas nós somos humanos e frágeis. Nós não temos superpoderes. E nós precisamos descansar. É irresponsabilidade não descansar. Não se alimentar direito. Porque se eu preciso servir ao Senhor, então eu tenho que estar bem. Se eu quero servir ao Senhor, eu tenho que estar bem. Como eu vou ajudar outras pessoas se eu estiver exausta? É importante também lembrar que quando nós estamos cansados, Deus está conosco. E Deus nos sustenta na nossa fraqueza. Nós não estamos sós. E nós temos pessoas também que nos acompanham, pessoas que oram por nós. E aquilo que nós precisamos para seguir a nossa caminhada, nós não vamos encontrar na TV, no celular, nos vídeos do YouTube, nas milhares de mensagens que a gente recebe no WhatsApp. Nós não vamos encontrar ali aquilo que nós precisamos. Nós só vamos encontrar o que nós precisamos no descanso na presença de Deus, na oração, no silêncio na presença de Deus. É ali que nós vamos encontrar a solução. Foi ali que Elias encontrou a solução. Então nós precisamos descansar, Deus sabe disso. E aqui eu não falo de sono da preguiça, aquele sono de alguém que não quer fazer nada, que não tem motivação, que não tem vontade, que deixa tudo para depois. Não, eu estou falando daquele sono reparador, aquele sono que nos renova as forças para começarmos de novo. Você precisa descansar. Como é que está o teu sono? Como é que está o teu descanso? Como é que está o teu tempo de oração na presença de Deus? Muitas vezes nós nos enganamos, nós achamos que o ganhar bem é resultado do muito trabalhar. Quanto mais eu trabalhar, melhor eu vou ganhar. Mas o ganhar bem resulta do trabalhar melhor. Não do trabalhar muito, do trabalhar melhor. E quando você está cansado, você não trabalha bem. E quando você não trabalha bem, você não produz e não ganha bem. Resultados para o nosso trabalho nós teremos quando nós trabalharmos bem. Eu preciso descansar para trabalhar bem, para poder servir bem e alcançar bons resultados. Isso nós precisamos entender para a nossa vida. No versículo 7, Deus diz a Elias: levante-se e coma, pois o caminho será sobremodo longo. E realmente, Elias caminhou por 40 dias e 40 noites, até chegar no Monte Horebe.
Nós temos longos caminhos pela nossa frente. Quando a gente vai viajar, a gente precisa dormir bem uma noite. Assim é no nosso viver com Deus. Quando nós temos desafios, nós temos testemunho para dar, nós temos um estudo para dirigir, nós temos um discipulado para fazer, nós precisamos estar descansados fisicamente, emocionalmente, mentalmente, para que a gente possa cumprir aquela tarefa com excelência. Nós precisamos estar em oração, ter tempo de oração antes de entrarmos no serviço ao Senhor, para que Ele nos recupere, nos ajude e que o Seu Espírito renove em nós aquilo que nós precisamos para fazer bem o trabalho. O nosso caminho é longo e muitas vezes nós enfrentamos longos períodos de dificuldade na vida. Muitas vezes, quando nós temos novos desafios e começamos novas coisas, sejam elas o que forem, nós teremos um caminho longo pela frente e precisaremos de uma força maior. Quando, por exemplo, nós temos um filho, o caminho será sobremodo longo. O filho entra na nossa vida para ficar para sempre conosco. Não importa se ele vem pequenino ou vem já maior, mas ele entra na nossa vida para trilhar um longo caminho conosco. E aí aqui vale o conselho: levante-se, coma, se alimente, descanse, cuide-se, porque o teu caminho será longo e você precisará de forças e de persistência para continuar. Um novo trabalho, um ministério, todas essas coisas vêm para nos dar caminhos longos pela frente. E nós precisamos estar preparados. Elias vai para o Monte Horebe e entra numa caverna. E nós sabemos que a caverna, em muitos momentos da nossa vida, significa aqueles tempos de depressão, em que nós queremos estar escondidos, separados de todo mundo e quietos no nosso canto. Mas também, muitas vezes, nós precisamos ter uma caverna onde nós podemos filtrar os ruídos à nossa volta e eliminar aquelas coisas que roubam a nossa energia. Pensar e refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa agenda, o nosso dia a dia e descobrir quais são as coisas que estão roubando a nossa energia. Filtrar os ruídos que vêm de fora. Analisar quais as coisas que me fazem bem e as coisas que me fazem mal. E tirar da nossa rotina as coisas que nos fazem mal. Algum tempo atrás eu tive que filtrar as mensagens que eu recebo no WhatsApp e mesmo nas redes sociais. Eu percebi que algumas coisas me deixavam nervosa, incomodada e me atrapalhava no meu trabalho. E eu pedi a Deus que Ele me mostrasse quais as coisas que eu não precisaria, eu não deveria ler. E eu aprendi a selecionar. Eu sei o que eu preciso ler, as coisas referentes à minha família, ao meu trabalho, as pessoas a quem eu acompanho, que eu pastoreio. Eu preciso estar atenta. Mas há muitas coisas, muitas informações que chegam para mim no meu WhatsApp que eu sinceramente não leio. Porque não há motivos para que eu me envolva naquelas coisas. E principalmente no que diz respeito a polêmicas. Eu aprendi a filtrar as polêmicas e ficar longe daquilo que me incomoda, que me tira a paz. Isso você precisa fazer. Passa um filtro no teu dia a dia. E veja o que realmente você precisa se envolver. O que realmente você precisa saber. E foque naquilo que é o teu objetivo, que é o principal. E você vai ver como sua vida vai ficar mais leve. Depois que Elias reclama para Deus pela segunda vez, no versículo 10, dizendo: só eu continuo te servindo, eu tenho zelo pelo Senhor,
e ninguém quer, os israelitas estão se desviando de ti. Ele faz toda aquela reclamação e depois disso Deus diz para ele: Elias, vai para fora e espera porque eu vou passar. Elias sai da caverna, ele fica olhando e aí acontece então aqueles fenômenos da natureza. O vento, um vento muito forte. Diz que esse vento separou montes e esmigalhou rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E então veio o murmúrio de uma brisa suave. Muitas vezes nós pensamos que Deus está naquelas coisas estrondosas que acontecem, nos grandes acontecimentos, nos cultos cheios de poder, mas Deus se mostra no murmúrio de uma brisa suave. Deus se mostra no meu momento de quietude de oração. Deus se mostra no meu silêncio na sua presença, naquele momento de paz em que eu olho para o céu, respiro fundo e não preciso pensar em mais nada. Deus se revela no silêncio. E nós estamos precisando desesperadamente desse murmúrio de brisa suave do Senhor. Porque nós estamos cansados de tanta coisa e precisamos do silêncio de Deus. Deus estava ali, no murmúrio de uma brisa suave. E outra coisa interessante que nós vemos nesse texto é que 2 vezes o Senhor pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Às vezes Deus pergunta para mim e para você: o que você está fazendo aqui? Por que você está onde está? E Deus nos faz essas perguntas para nos tirar da nossa zona de conforto. Por que você faz aquilo que você faz? Por que você vai onde você vai? Por que você está aqui, Elias? Essa pergunta nós devemos fazer a nós mesmos. Quais são os motivos para nós fazermos aquilo que fazemos? Depois de ter tratado então com a vida de Elias, de ter dado a ele o descanso, o alimento e o silêncio, a paz que ele precisava, Deus dá a Elias uma nova missão. Ele envia Elias para ungir 2 reis e também para ungir um novo profeta. Na sequência, na nossa próxima pregação, nós vamos ver quem foi este homem que foi ungido para continuar o trabalho de Elias como profeta. Você, às vezes, se sente como Elias, percebe que está se aproximando uma crise, um colapso emocional ou espiritual? Preste atenção nos sinais e veja como você pode melhorar, como você pode descansar, sem deixar de cumprir com a sua responsabilidade, mas ter um tempo onde você pode se refazer para ter mais energia, mais força para o trabalho e para tudo que você precisa. Preste atenção também nas pessoas ao seu redor. Às vezes alguém com quem nós convivemos muito pode estar precisando de apoio, de uma conversa, de uma oração. Alguém pode estar muito cansado, exausto, dando sinais de uma crise que se aproxima. Vamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos ter amigos com quem conversar, precisamos buscar pessoas com quem conversar e estender a nossa mão àqueles que precisam de nós também. Quero orar ainda antes de encerrarmos esse momento. Senhor amado, te
somos muito gratos porque Tu nos alerta para coisas que acontecem com tanta facilidade em nossa vida, através das histórias de personagens que foram tão importantes ao longo da Bíblia. Muito obrigada, Senhor, por vermos que Elias era um homem como nós, tinha suas dificuldades, era muito usado por Ti e Tu revelaste através dele muito poder, mas ele também sofreu coisas que nós sofremos. Colocamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos que Tu nos dê sabedoria para conseguirmos filtrar aquilo que está sendo demais em nossa vida, conseguirmos diminuir o nosso ritmo, para conseguirmos ter momentos de paz, de sossego, de pensar, de orar, momentos em que Tu possas trabalhar em nós para que depois Tu possas trabalhar através de nós. Dá-nos a sabedoria do Teu Espírito Santo para organizarmos a nossa agenda de uma forma que nós possamos ser felizes com o nosso trabalho, com o nosso ministério, mas termos tempo também para o lazer, para a família, para o descanso, para tudo, Senhor, que nós precisamos. Nós não somos super-heróis. Ajuda-nos a tomar consciência disso e fazermos aquilo que é melhor. Cuida de nós, Senhor, fortalece-nos. E se nós estamos em crise, se nós estamos em colapso, cura-nos, Senhor, restaura-nos, coloca-nos de pé novamente e abençoa-nos nos caminhos longos que nós temos para seguir. Dá-nos a Tua força, Senhor, Tu és a nossa fortaleza e nós confiamos em Ti e nos entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.